o cativeiro. Eu farei com Judá o mesmo que fiz com Israel. Expulsarei da minha presença o povo de Judá e rejeitarei Jerusalém. A ira de Deus contra toda violência, crueldade e egoísmo. No terceiro ano de Jeoaquim, como rei de Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia atacou Jerusalém e os seus soldados cercaram a cidade. Daniel, capítulo 1, versículo 1. Assim começa o livro de Daniel, dialogando com a profecia sobre a remoção e a rejeição de Judá. Mesmo diante dos esforços do rei Josias, um dos últimos reis de Judá antes do cativeiro babilônico, sobre o qual foi escrito que, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. O Senhor não desistiu do furor da sua grande ira que ardia contra Judá. Para entender esse momento difícil no relacionamento de Deus com o seu povo no Antigo Testamento, irei, primeiramente, me concentrar em duas palavras: Deus e ira. Obviamente, tais palavras não significam ou significaram socialmente historicamente a mesma coisa na relação com a língua, pensamento, conhecimento e realidade. Por isso, nessa análise, evitarei a limitação concentrada em relativismos e dogmatismos, porque isso levaria a um debate, respectivamente, inútil e ou impossível, como nos ensina o professor Mikhail Bakhtin. Buscarei uma leitura bíblica sem a enorme, impossível ou inútil pretensão de esgotar a realidade, buscando apenas tocar nos pontos em que haja luz, mantendo-me afastado de correntes metafísicas e das grandes disputas teológicas, mesmo que isso nos deixe muitíssimo desconcertados naquilo em que os textos bíblicos nos permitirem, neste momento, observar. Primeiramente, um pequeno ensaio sobre a palavra Deus. A palavra Deus. As incontáveis igrejas cristãs pregam Deus de formas tão diferentes que fica difícil imaginar que estão falando sobre o mesmo Deus, ou mesmo que todas sejam igrejas cristãs. E isso não é novidade. Ao contrário, a impressão é que tudo sempre foi assim, sempre houve divergências. Basta olharmos o exemplo dos fariseus, saduceus e essênios na Jerusalém do tempo de Jesus Cristo. Gálatas 4:4. Os vários grupos e divisões religiosas buscam para si uma memória supostamente única, diferenciando-se uma das outras para estabelecerem em geral algum tipo de autenticidade. Religião tem necessidade de autenticidade, pois a liderança de cada igreja, seita ou comunidade entende que sem uma memória supostamente autêntica, a religião não segue. Assim, ainda que cada um dos grupos cristãos siga ao mesmo Deus, a busca por autenticidade torna a memória coletiva religiosa, base de sua tradição institucional, uma memória de combate. A preocupação das igrejas cristãs está muito mais no combater, distanciar, do que no aproximar-se uma das outras. E para isso buscam sempre reforçar suas diferenças de interpretação e de ação. Isso talvez possa explicar por que os diferentes grupos deixam de tocar em alguns pontos de grande relevância na pregação do Evangelho. Tudo para manter a autenticidade, ou seja, as diferenças. Quer uma comprovação prática e atual? Basta observar a geografia da dispersão religiosa cristã em qualquer cidade do nosso país, para encontrar segregações e diferenciações. Ainda reverberam as advertências de São Paulo aos Coríntios. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. 1 Coríntios 1:12. Quando as pessoas buscam qualificar-se por suas constantes presenças em instituições religiosas diferentes, nas palavras do próprio apóstolo, não é evidente que andais segundo homens? 1 Coríntios 3:4. É claro que, obviamente, muito se investe no plano do não dito. Mas o que é o não dito? Poderia perguntar o atento ouvinte ou leitor. O não dito na linguagem dos fiéis está em geral relacionado com a perda da autonomia da consciência,
ou diminuição do espaço de consciência, enquanto que o não dito na linguagem das lideranças está frequentemente associado a interesse de ocultação e inversão, como forma de manter as coisas geralmente como estão ou como se acha que devem ser. Habox, grande pesquisador sobre a memória religiosa, considera que sem uma memória supostamente autêntica, fundadores, arquiteturas, entendimentos, rituais, interpretações, doutrinas, etc., a religião não consegue alicerçar-se numa comunidade, numa sociedade. Paradoxalmente, vemos então que apresentar um Deus único e para todos caminha contra a dinâmica das instituições religiosas cristãs, sejam elas modernas, clássicas, conservadoras, liberais, etc. Por isso, hoje continua tão importante ler e estudar as Escrituras. E quanto ao Deus apresentado atualmente pelas grandes mídias, ou seja, pelos grandes canais de comunicação que chegam às massas de uma só vez. Esse Deus parece aproximar-se nos últimos anos de um Deus do pensamento sempre positivo, como no filme O Segredo, O A Cabana, ou ainda Deus Não Está Morto, e seus inúmeros derivados. É um Deus de uma ética universal, de consciência individual e valores individuais. Um Deus sempre bom e um bom que é adaptável à espera de algo positivo que possa vir a acontecer. Esse bom adaptável é um bom que se anseia sempre um happy end, ou sem termo e qualidade a este final feliz. Quando se entender, sentir que deu, entre aspas, certo, ou quando se aprender algo, entre aspas, positivo, encontrou-se, entre aspas, o bom, e por construção encontra-se o Deus que é bom o tempo todo, o Deus das grandes mídias. É a customização do próprio Deus. Um Deus criado de acordo com a escolha e o entendimento de cada um. Ou seja, cada pessoa cria o seu próprio entendimento sobre o que é ou seria Deus, guiado em geral por ideais modernos ou pós-modernos de individualismo, abstração, liquidez, fluidez e mérito. As pessoas anelam uma religião que possa satisfazer seus maiores anseios. Poderíamos fazer aqui outros grandes esforços e fabricações. O Deus da filosofia, o Deus da ciência, o Deus da arte, o Deus do espiritismo, entre outros. Ficaríamos ainda na mesma indefinição e nas mesmas tentativas de diferenciações. Mas o que realmente ficaria ratificado é que não há uma ideia geral e consensual, mesmo nas igrejas ou talvez principalmente nelas. Por isso me concentrarei no que considero mais seguro e prático, no Deus apresentado pelas Sagradas Escrituras. Um Deus que, entre muitas outras coisas que estudaremos aqui, irou-se contra o seu próprio povo. A palavra ira. O conceito ira, no contexto bíblico, é algo mais fácil de tratar do que o conceito Deus. O caminho da vida não é guiado apenas pelos esforços institucionais de diferenciações, autenticidade, identidade, pertença. E também não é guiado apenas pelas nossas próprias vontades, vicissitudes, desejos, necessidades. Assim como não bastaria ao pastor guiar as ovelhas, se não empregasse também o cajado e o cachorro, muitas vezes Deus, como um bom pai, semelhante a nós, mesmo limitados no amor, precisa predizer as lágrimas futuras de um filho. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Hebreus 12, 6 e 7. A ira falada nas Escrituras, expressando um conceito de sentimentos entendidos geralmente como maus, nem sempre é mal. A ira de Deus começa a ter mais sentido quando a entendemos como a ira contra toda violência, vingança, crueldade e egoísmo praticado pelas pessoas, umas contra as outras. O Deus das Escrituras se aborrece contra a injustiça, a opressão, a violação dos direitos fundamentais humanos, contra crimes cometidos pelas nações, etc. Veja Amós, capítulo 1 e 2. Foi exatamente contra tudo isso que a ira de Deus se levantou, quando se levanta contra o povo de Israel e de Judá, pois eles representavam, nesse período da história, a vingança desmedida, a crueldade, o egoísmo, a opressão, a violação da lei, além de inúmeros outros crimes. Agora, para o nosso melhor entendimento,
voltemos a alguns fatos bíblicos que antecederam ao cerco de Jerusalém, de Daniel 1, versículo 1. Fé, orações e clamores salvam o povo. Em 701 a.C., o 13º rei de Judá, que reinou entre 726 e 697 a.C., Ezequias, que significa "o Senhor tem fortalecido", ordenou a construção de um túnel subterrâneo ligando um reservatório de água à cidade de Jerusalém e reforçou as muralhas, equipando-as com catapultas, rebelando-se assim contra o poderoso rei da Assíria, Senaqueribe, que significa "sim, multiplicou seus irmãos". Mesmo em substantiva inferioridade de armas de guerra, numa demonstração de grande coragem e fé, disse o rei de Judá ao rei da Assíria: "Saia do meu país". 2 Reis 18:14. Naquela época, a Mesopotâmia encontrava-se dividida pela dominação assíria e pela ameaça das tropas babilônicas. A inspiração comparou a Síria como um cedro do Líbano, inveja de todas as árvores do Éden, de lindos ramos, de sombrosa folhagem, de grande estatura. Todas as nações viviam à sua sombra. Ezequiel 31, 6-9. Deus não tem qualquer preferência por nacionalidade, etnia ou classe social. Em seu plano eterno, sábio e misterioso de criar a humanidade, o objetivo de Deus era que a raça humana vivesse como família e sociedade em harmonia, paz, prosperidade e alegria. Os textos bíblicos relatam que Deus criou todos os povos. Neles projetou sua imagem e semelhança e também que é soberano sobre todas as nações, mesmo que essas não o reconheçam. Não há, neste tempo, escritos bíblicos sobre a imposição formal de leis e estatutos de Deus a outros povos senão ao povo de Israel. Mas os outros povos são julgados, mesmo assim, nos textos bíblicos, por crimes como crueldade na guerra, tráfico humano, ódio demasiado contra a nação vizinha, entre outros. Esses povos deveriam conhecer pela luz da natureza, uma das formas como Deus se revela, o Deus Criador. Apocalipse 4:11. Nas palavras de São Paulo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1, 18 e 20. Todas as nações estão debaixo do mesmo olhar. As grandes realizações do povo de Israel fizeram com que durante muito tempo Deus fosse respeitado pelos outros povos. Porém, a corrupção, violência, vingança, crueldade e egoísmo praticado pelos israelitas fez que o nome de Deus não fosse mais respeitado entre as nações vizinhas. Ao contrário, o nome de Deus se tornou motivo de desprezo e zombaria. Isaías 52:5 e Romanos 2:16. Sua cobiça e ganância fez com que até mesmo os pagãos os desprezassem. O enfraquecimento espiritual do povo de Deus encorajou a Síria a dominar e subjugar o povo de Judá. Mas, diferentemente do caso do Reino do Norte, as 10 tribos separadas de Judá e Benjamim após o reinado de Salomão, a Síria deparou-se com remanescentes da fé. Frente a muitas afrontas de Rabsaqué, arauto do rei da Síria, ao rei Ezequias e ao povo judeu: ouvi as palavras do sumo rei, do rei da Síria, assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não poderá livrar da sua mão, nem tampouco vos faça Ezequias confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. 2 Reis 18. O rei Ezequias orou: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra da mão de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos saibam que só Tu és o Senhor Deus. 2 Reis 19, 15 a 19. E Deus respondeu por intermédio de Isaías acerca do rei da Síria:
Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. 2 Reis 19, 32 a 34. Apesar do grande poderio bélico e estratégico do Império Assírio e de suas investidas contra a cidade de Jerusalém, foram as orações e clamores do rei Ezequias e de Isaías, em conjunto com muitos do povo, que trouxeram a misericórdia e a intervenção de Deus, que diante da substantiva inferioridade de Judá, enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. Segundo Crônicas 32, 21 e 22. Os soldados assírios, 185.000 homens, morreram dormindo em seu arraial, e o rei da Síria, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Salmo 127, 2. Foi assim que Deus livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos dos assírios. Sem fé e sem Deus, mesma sorte não teve anteriormente o reino de Israel ao norte. O Império Assírio tomou Samaria e transportou Israel para a Síria, espalhando o povo israelita entre os povos e também trazendo gente de outras nações para os lugares dos israelitas. 2 Reis 17, 24 e 25. Porquanto não obedeceram à voz do Senhor, Deus rejeitou e removeu Israel, e o destino de Judá não seria diferente. A destruição do reino do norte foi um juízo direto do céu. Se o povo tivesse obedecido à mensagem dos profetas, teria evitado tamanha humilhação e sofrimento. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, por jovens irresponsáveis no governo. Isaías 3:4. E assim o povo das 10 tribos viraram peregrinos entre as nações. Oséias 4:6 e 9:17. Quando a liderança erra, o povo padece. Quanto mais elevada a posição social de uma pessoa, maior é a necessidade e dependência de Deus. Entretanto, após a vitória contra os assírios, dadas as circunstâncias, riqueza e glória, o coração do rei Ezequias se exaltou e ele se afastou de Deus em seus últimos anos de vida. 2 Crônicas 32, 20 a 30. A vaidade e o orgulho tomaram conta do coração do rei, e este passou a idolatrar e ostentar a prosperidade e o poderio acumulados e mantidos em seu reino, o reino que confrontou o poderoso Império Assírio. A ostentação e a postura soberba do rei desagradou a Deus, que anunciou através do profeta Isaías por volta do ano 700 a.C. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com quem tesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. 2 Reis 20, 17. De forma impressionante, o rei entendeu esta palavra como boa. O egoísmo tinha tomado conta do coração do rei de tal forma que esse se preocupava apenas com seu eu e com seus dias. Este erro grave cometido pela liderança de Judá fez com que a maioria tomasse o mesmo caminho, o caminho da maioria. Escolhesse propositalmente ou não mais obedecer a Deus. Para satisfazer ao desejo por coisas proibidas, as pessoas negociam a nobreza de caráter, a gentileza e a piedade. No entanto, entre muitos que fazem ruído, há alguém que escuta. Como diz o famoso jurista Francesco Carnelucci, o mais trágico dos povos da terra, cuja tragédia consistiu em encontrar-se mais próximo de Deus sem saber aproximar, o chamou profetas. Assim, dentre alguns cegos, quem tem um vislumbre toma os outros na mão e trata de guiá-los pelas veredas. Isaías, Miqueias, Oséias e outros ergueram suas vozes e denunciaram. Em seus textos há relatos de atos de desonestidade, corrupção, injustiças, transgressões, perseguições àqueles que se colocavam contra assassinatos, vaidades, orgulhos, egoísmos, zombarias e desprezo com as coisas de Deus. Tudo isso corroía o lar, o caráter, a família e a sociedade. Não é à toa que os profetas daquele tempo não profetizassem mais do que o mal, posto que o povo não fazia outra coisa, senão o próprio mal. Os profetas ergueram a voz contra o luxo e a extravagância, o orgulho e a arrogância, banquetes e bebedeiras em meio à enorme pobreza do povo e de uma injustiça escancarada. Mas seus protestos foram em vão.
Qualquer semelhança com os dias de hoje, infelizmente, não é mera coincidência. O povo se afastou de Deus e continuou a construir Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Miqueias 3, 10 e 11. E agora punham sua confiança politicamente nas mãos de outro povo tão egoísta quanto eles, os egípcios. Como um filho que se afasta do pai e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, Lucas 15, 15, o qual lhe deu serviço para guardar porcos, mas não lhe deu alimento, assim que um egoísta trata outro egoísta, o povo de Judá buscava apenas encher sua barriga e não saciar-se. João 4, 13 e 14. A ganância e o ter sempre mais viraram regra e tudo ficou socialmente incontrolável. Os judeus começaram a copiar em tudo os egípcios. A força da cultura egípcia é exposta nos próprios nomes dos sucessores de Ezequias, Manassés e seu filho Amon. Em nosso tempo é fácil observar aqueles que já têm muito, querendo sempre acumular mais e mais. E também como outras culturas influenciam as decisões, mesmo as mais simples e cotidianas do povo. A alimentação, o vestuário, os estudos, as profissões, os sonhos e as ideias trazidas pela TV, música, cinema, livros, internet, etc. Fazem querer ser iguais aos povos que sutilmente impunham suas ideias, cultura, religião, política e principalmente o seu comércio. As pessoas são facilmente conduzidas a preferir e propagar músicas, jogos, filmes e outras coisas que estão na moda. Criam ídolos estrangeiros, que hoje cabe dentro de um celular, e em geral discriminam sua própria cultura e fé como algo antiquado e inútil. Julius Nyerere, líder e ativista tanzaniano contemporâneo, observa com sensibilidade que buscar padrões baseados no consumo de outros países é estar fadado ao fracasso, pois em geral esses padrões de vida são baseados na exploração do resto do mundo e de seus próprios pobres. Manassés, cujo nome é provavelmente homenagem ao primogênito de José, filho de Jacó, um dos patriarcas do povo de Israel que teve ascensão no Egito, chegando a ser governador, Gênesis 41, 37 a 56, rendeu-se durante seu reinado a costumes contrários aos ensinamentos de Deus. Queimou seus próprios filhos como oferta a deuses, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros. Ações que deram nova conotação ao seu próprio nome, de origem egípcia, que significa em hebraico esquecimento. Segundo Crônicas 33, 5 a 7. Colocou imagem esculpida na casa do Senhor e nos pátios, construiu altares dedicados a todos os hóspedes do céu. Neste tempo, devido à maldade, Judá foi invadida pelo exército de Assar-Hadon, rei da Assíria, que chegou a levar o rei cativo para a Babilônia. Segundo Crônicas 33, 10 a 17. Manassés foi levado cativo pelos assírios e angustiado suplicou pelo perdão de Deus, o qual foi concedido. O rei voltou então para Jerusalém, reconhecendo que o Senhor era Deus. Entretanto, a maldade e o descontrole predominaram de tal maneira que o povo perdeu a noção do que é justo e do que é certo. A partir desse tempo, o livro da lei desapareceu, até o 18º ano de reinado do neto do rei Manassés, Josias. O filho do rei Manassés, o rei Amon, cujo nome deriva do deus egípcio Amon e significa oculto ou escondido, imitou seu pai no que havia de pior. Desesperado junto aos outros profetas, Abacuque ergueu sua voz e com ansiedade clamou: Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? A destruição e violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. A separação entre Deus e o seu povo. Desde a separação das tribos de Israel, houve 20 reis em Judá. Destes, 70% foram maus, segundo o Senhor. Quando o povo de Israel rejeitou Deus como seu rei, buscando ser como as outras nações, desejando liberdade e independência para imitar outros povos em seus costumes e atitudes, eles escolheram colocar sua natureza humana sobre as escolhas da nação. 1 Samuel 8:9, Lucas 15:11 a 22. A infante liberdade tendendo ao centrífugo, separatista, dispersivo e anticósmico, mais uma vez.
Toda separação entristece o coração. O pecado é algo insuportável para Deus. Salmo 21, Mateus 27, 46. E assim mesmo quando um bom rei, Josias, que reinou entre 640 e 609, o último período em que Judá se viu independente, e que significa seu nome, o Senhor traz a salvação, advertido pelos erros das gerações passadas, implementou sérias reformas, buscando trazer a lei a um povo sem lei. A sentença de Deus sobre a rejeição e remoção de Judá já havia transitado em julgado, e Deus preferiu retirar Josias de cena para que ele não visse o mal que recairia sobre Judá. Sofonias, capítulo 1. Nas palavras do profeta Sofonias: o grande dia do Senhor está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, um dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Sofonias 1, 14 a 16. No período do reinado de Josias, com a morte do rei Assurbanipal, em acádio, que significa Assur deu um herdeiro, o Império Assírio enfrenta uma grave crise com disputas internas ao trono. Durante seu reinado, Assurbanipal deteve o controle da região do Crescente Fértil, onde hoje é localizada a região da Palestina, Jordânia, Israel, Líbano, Kuwait, Chipre e do Egito. Após a sua morte, o império entra em decadência e isto afeta a classe dirigente, as finanças e o exército da Assíria. Em 625 a.C., Nabopolassar, que significa Nabo proteja o filho, fundador da dinastia caldeia da Babilônia, que provavelmente provinha da aristocracia das terras do mar, torna-se rei do Império Babilônico e derrota os assírios fora da Babilônia. Expulsa-os da Baixa Mesopotâmia, subindo com as batalhas até os rios Tigre e Eufrates, centro do Império Assírio. Em 612 a.C., o Império Caldeu toma Nínive, capital da Assíria. Assurbanipal foge para o Egito, seu aliado, tentando invadir novamente Arã, mas sem sucesso, sucumbe definitivamente ao Império Babilônico. Com a queda da Assíria, os medos e os caldeus repartem suas terras. Os medos ficam com a parte central do estado da Assíria, as montanhas iranianas, armênias, as regiões ao noroeste até a Ásia Menor. Os babilônios ficam com todas as outras regiões, incluindo a Síria e a Palestina. Por isso o faraó Neco acabou se estabelecendo na parte oeste do Eufrates. Durante seu reinado, o faraó Neco, rei do Egito, avançou até o rio Eufrates ao encontro do rei da Assíria. O rei Josias marchou para combatê-lo, mas o faraó Neco o enfrentou e matou em Megido. 2 Reis 23, 29. A inspiração pela profetisa Hulda. Assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: porquanto teu coração te enterneceu e te humilhou perante Deus, te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. Os seus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar e sobre os seus moradores. 2 Crônicas 34, 23 a 28. Deus tira de Judá o seu reformador, o sustento e o apoio. A queda de Jerusalém era iminente. Após a morte de Josias, seu filho com a filha de Jeremias, Amutal, Jeoacás, em 609 a.C., que significa o Senhor possuirá, mesmo sem ser o primeiro herdeiro ao trono, sobe ao poder. Essa sucessão foi mediada pela aristocracia rural judaica, um grupo favorável às reformas josiânicas, deuteronomistas, uma vez que Jeoacás prometeu prosseguir com as reformas. Entretanto, após a batalha de Arã, o faraó Neco coloca-se contra esta sucessão.
Neco precisava de apoio dos judeus e isso significava não dar continuidade à reforma. Então enviou um mandado para Jeoacás apresentar-se em Ribla, seu quartel-general. Quando o rei judeu se apresentou, foi preso e mandado para o Egito. 2 Reis 23. Daí por diante não há mais notícias dele. Segundo Crônicas 36:4. Sobre esse episódio, Jeremias compõe: Não chorem pelo rei morto, nem lamentem sua perda. Chorem amargamente, porém, por aquele que está indo para o exílio, porque jamais voltará, nem verá sua terra natal. Jeremias 22:10. No lugar de Jeoacás foi colocado seu irmão mais velho, o herdeiro por direito, Eliaquim, que significa meu Deus se levanta, o qual foi mudado o nome para Jeoaquim, que significa o Senhor se levanta. Como vimos, dar novo nome significa simbolicamente novo controle, ou seja, ao dar nome às coisas, o ser humano sente-se senhor dessas coisas. Por se tratar do nome de um rei, este fato nos sinaliza a forte presença e controle dos egípcios em relação aos judeus daquele tempo. Deus deu aos seus filhos o direito de nomear as coisas. Gênesis 2, 19 e 20. Mas esses abdicaram a esse direito, chegando a não poder escolher seu próprio nome. Assim, hoje, abdicamos da própria consciência e arbítrio quando nos guiamos, conscientemente ou não, pela ideia imposta estrategicamente por meio das mídias, dos oportunistas, dos maus negociantes, dos povos dominadores e de inúmeros tipos de ídolos, líderes famosos, ricos, influencers, Big Brothers, etc. Além de depor Jeoacás e impor Jeoaquim, o faraó Neco estabelece um alto imposto de vassalagem sobre os judeus. Jeoaquim, para não tirar dinheiro dos cofres públicos, cria um imposto para as confrarias dos camponeses, vingando-se dos reformistas que privaram ele de seus direitos como primogênito, colocando seu irmão reformista no trono. Em meio a estas turbulências políticas, o povo depositava suas esperanças inacreditavelmente no templo e nos muros da cidade, pois havia um entendimento teológico de que o templo era protegido e de que Jerusalém era uma cidade inexpugnável sob quaisquer circunstâncias. Salmo 46 e 48. Quem denuncia a corrupção é declarado traidor. No átrio do templo, Jeremias anunciou: Assim diz o Senhor, se vocês não me escutarem e não seguirem a minha lei, que dei a vocês, se não ouvirem as palavras dos meus servos, os profetas, os quais tenho enviado a vocês, vez após vez, embora vocês não tenham ouvido, então farei deste templo que fiz ao santuário de Siló e dessa cidade um objeto de maldição entre todas as nações da terra. Jeremias 26, 4 a 6. Deus buscava abrir os olhos do povo quanto à falsa segurança que depositavam no templo e nos muros da cidade, fazendo comparação sobre um fato de conhecimento geral, a derrota israelita aproximadamente no ano de 1050 a.C. aos filisteus, quando estes saquearam o santuário de Siló, levaram a Arca da Aliança e devastaram a cidade. Esta comparação aturdiu o povo. Os sacerdotes e profetas presentes, funcionários e teólogos do templo, vinham há tempo sendo alvos das críticas de Jeremias. Jeremias 4, 9, 5, 31, 6, 13, 14, 18, 23, 11. Eram eles os responsáveis pela ordem do templo e também os principais atingidos pelas mensagens dos profetas, pois ganhavam seu sustento de lá. Por outro lado, tinham poder para punir as pessoas que se comportassem de forma inadequada no recinto do templo. Jeremias 29, 26. Ou que proferiram discursos impróprios. Reduzindo a mensagem apenas como um aviso incondicional de juízo, entre aspas, essa casa será como Siló e essa cidade será devastada, o que, por sua vez, causou enorme celeuma em torno de Jeremias, culparam-no de blasfêmia por profetizar contra o templo e a cidade, exigindo sua morte. Jeremias 26, 11. A blasfêmia era punida com a morte. Um anúncio da destruição da cidade seria, ao entendimento dos acusadores, uma contestação à capacidade divina de proteger sua própria morada, a casa de Deus. Entretanto, julgar crime dessa envergadura transcendia a competência dos cuidadores do templo. Segundo os estudos de Kilpin,
O povo reunido em torno de Jeremias não é suficiente para formar o tribunal. Nas cidades e vilas do interior de Judá, a congregação dos cidadãos livres do lugar, dentre os quais deve-se pressupor a presença qualificada dos anciãos, os chefes das famílias importantes, normalmente é a assembleia jurídica competente para julgar os casos de âmbito local. Deuteronômio 19, 21 e 25. Em Jerusalém, a Assembleia do Povo não é o suficiente, pois a jurisdição na capital, pelo visto, é da competência do rei. Jeremias 21, 11, 22, 15. Já que Jerusalém é a cidade de Davi, estando, portanto, se vinculada diretamente à dinastia davídica. O rei é o senhor legal para presidir os julgamentos. Mas como o próprio rei dificilmente podia estar presente para presidir os julgamentos, ele sem dúvida delegava essa função às pessoas de sua confiança, os respeitados pelo povo, os sarim. Jeremias é maltratado e preso, e o Estado, o povo, lideranças judaicas na ausência do rei, se reúne contra ele para o julgamento no templo. Ao tomarem conhecimento do conflito entre o povo, sacerdotes, profeta e Jeremias, os principais nobres vieram do palácio ao templo. Jeremias 26:10. Assentaram-se à porta nova da casa do Senhor, o tribunal está posto. Acusação. Jeremias disse: será como Siló esta casa, e esta cidade desolada sem habitantes. A pena. Este homem é réu de morte, porque profetizou contra a cidade. Jeremias 16, 8 a 9. Os principais ouviram a acusação dos sacerdotes e profetas contra Jeremias. Jeremias se defendeu apontando para o fato de que ele anunciou o provável fim do templo e da cidade, não por vontade própria, mas por incumbência de Deus, sem acrescentar nem omitir o que Deus havia mandado. Deuteronômio 4, 2, 13 e 1. Não deixando de alertar os principais para as circunstâncias da condenação de um inocente, mas reconhecendo a legitimidade e autoridade da corte, pois estava disposto a submeter-se à sua decisão. Neste momento, anciãos da terra, ou seja, anciãos das cidades do interior, Jeremias 26:15, aproximaram-se e posicionaram-se em favor de Jeremias, relembrando um anúncio profético de Miqueias, antecessor de Jeremias no prenúncio da destruição de Sião e Jerusalém, no qual a profecia não se cumpriu porque o povo e o rei Ezequias passaram a temer a Deus. Ou seja, o anúncio profético se realizaria somente em caso de o povo não obedecer e não se converter. Aqui tem-se a transformação da proclamação incondicional de juízo dos acusadores na denúncia falsa dos sacerdotes e profetas em juízo condicional, o que era o anúncio original. A pregação profética coloca os ouvintes e as ouvintes diante de uma alternativa. Se obedecerem à vontade divina, ou seja, à lei, e se converterem da apostasia e retornarem a Javé, a desgraça anunciada não acontecerá. Se ao contrário, se não ouvirem nem se arrependerem de seus maus caminhos, o juízo predito de fato acontecerá. Os nobres, então, atidos na defesa de Jeremias e provavelmente influenciados pelo caso precedente de Miqueias, declararam Jeremias inocente de ter cometido o crime, já que havia proclamado uma mensagem em nome de Deus. Um estrangeiro como servo do Altíssimo. O fim de Judá não se deu pela falta de avisos, como se vê, por parte de Deus, mas pela relutância e teimosia da liderança e do povo judeu em converter-se e voltar-se aos caminhos de Deus. A teimosia de Judá era demasiada. Inacreditavelmente, um estrangeiro seria usado como ferramenta de Deus sobre o povo rebelde de Judá. Nos vales do rio Tigre e Eufrates, habitava um povo antigo que estava destinado a governar o mundo, povo neobabilônico de origem semita, grande influenciador de povos posteriores, como os próprios judeus, como nas obras dos poetas gregos Homero e Hesíodo, na geografia, na geometria, na contabilidade. Com a ascensão desse povo, a aliança judaico-egípcia se tornou frágil. A Babilônia derrotou então um posto militar avançado no Egito, localizado em Carquemes, próximo ao rio Eufrates, ao norte. E perdendo esta guarnição, o Egito perdeu o controle que possuía sobre a Síria e a Palestina, permitindo que o exército de Nabucodonosor, servindo a Deus, marchasse livremente contra Jerusalém ao sul. Então, como vimos no primeiro versículo do livro de Daniel, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor a Jerusalém em 605 a.C. e a sitiou.
As difíceis palavras de Deus dadas por Jeremias concretizaram-se: o jugo e a fome. Os babilônicos ficaram acampados atrás das muralhas da cidade, o que impedia a população de sair e os mantimentos de entrar. Quando a fome já estava dizimando os judeus, o exército invadiu a cidade. Então Nabucodonosor compeliu a Jeoaquim a renunciar ao tratado com o Egito e estabelecer um termo de compromisso com a Babilônia. A intenção inicial dos babilônios não era destruir a cidade, sim colocá-la, como disse Jeremias, sob seu jugo. Ironicamente, guardadas as devidas proporções, a mesma tática de assédio, desafio, ameaça e medo empregadas pelos israelitas no cerco de Jericó, um bastião amuralhado, difícil de conquistar, mas imprescindível para assegurar o assentamento israelita na esquiva da terra prometida, foi utilizada para destruir o poder daquele povo, agora denominados judeus, aquela mesma terra. Iniciou-se assim o cerco de 20 anos a Jerusalém e os 70 anos de cativeiro do povo de Judá.